Capítulo 2 A Enciclopédia da Manipulação de Mana. Eu era um rei. Eu podia ter o exército do meu país diante de meus pés ajoelhados com um estalar de dedos. Eu duelei com competidores de diferentes países assim como do meu próprio, para resolver disputas e manter minha posição. Em termos de esgrima e controle de que, eu era inigualável, porque em meu mundo passado, na Terra, era essencial ter força, para se tornar um governante. Reis não nasciam, eram criados. Ainda assim, não consigo pensar num momento mais orgulhoso do que esse. Eu posso engatinhar, bebi. Até agora, tive que me contentar com as histórias que minha mãe me contava enquanto tentava me fazer dormir. Resmunguei ruídos de descontentamento quando ela parava muito cedo. Meu pai às vezes me colocava em seu colo enquanto falava, despreocupadamente comigo sobre os velhos tempos, o que me deu algumas dicas sobre que tipo de mundo era esse e do que estava cheio. Reynolds Lewin, ex-aventureiro, aparentemente isso é uma profissão nesse mundo, tendo muita experiência neste campo. Ele esteve em muitos grupos que foram em expedições à procura de tesouros e cumprir missões que adquiriam da Associação de Aventureiros. Ele acabou se aquietando quando conheceu minha mãe nas fronteiras do reino em uma cidade chamada Avalden. Ele orgulhosamente me disse como minha mãe ficou caidinha por ele à primeira vista, quando ele visitou o pavilhão da Associação de Aventureiros na cidade que ela trabalhava, mas eu acho que foi o contrário pelo jeito que minha mãe bateu na nuca dele e disse para parar de contar mentiras para o Art. Meu nome é Arthur Lewin agora, a propósito. Abreviando, Art, que para um ex-rei, soa um pouco fofo, mas depois de ter um vislumbre de mim mesmo na folha de metal que eles usam como espelho de banheiro, eu parecia adorável pra caramba. Eu tenho o cabelo avermelhado de minha mãe, enquanto meus olhos são de uma cor de azul brilhante, herdados do meu pai. Eu não sei como meus traços faciais ficarão, quando estiver mais velho, mas contando que eu não fiquei gordo, ficarei bem. Cuidado, futuras senhoritas. Preparem-se para o arrasa-corações. Após semanas tentando engatinhar, conseguindo somente esbarrar nos lugares, consegui engatinhar, conseguindo me esgueirar para a biblioteca/sala de estudos enquanto minha mãe pendurava as roupas para secar. Mamãe lamentou o dia que me tornei móvel. Suspirando, eu garanto, você vai se tornar tão difícil de lidar quanto seu pai. Eu fechei a enciclopédia, e me acomodei no chão, o que significa que eu simplesmente fiquei de bruços, porque engatinhar e sentar ereto é extremamente cansativo. Analisando o que acabei de ler, esse mundo parece ser muito subdesenvolvido. Pelo que posso concluir, não parece ter muita tecnologia. Os únicos meios de transporte parecem ser carruagens a cavalo, variando em tamanho, para a terra, e embarcações à vela para rios. Armas são livremente permitidas e não são verdadeiramente regulamentadas, a menos que você esteja visitando a família real ou pessoas de grande autoridade. Pelo amor de Deus, isso continua a me desorientar. Todos os dias vejo pessoas carregando armas enquanto compram mantimentos. Claro, no meu mundo anterior, Terra, haviam soldados e guardas que carregavam armas escondidas, mas elas não tinham o propósito de matar, mas impedir que acontecessem crimes. Mas aqui, testemunhei um ladrão que roubou um par de itens da armaria no outro dia, ser cortado ao meio através da cintura por um mercenário grande careca carregando uma lança. Vendo isso, os cidadãos chegaram até mesmo a aplaudir aquele gorila. Após examinar a enciclopédia, parece não haver muitas informações de outros continentes além desse que atualmente estamos. Isso é estranho. Há embarcações que carregam bens e passageiros através do continente pelos rios, mas talvez a tecnologia nas embarcações ainda não seja desenvolvida o suficiente para navegar através dos oceanos. Uma coisa que será difícil de acostumar é toda a premissa de magia neste mundo. Se estivermos falando sobre poderes sobre-humanos, claro, os países da Terra dependiam de pessoas com eles. Na Terra,
Praticantes aprenderam como condensar e utilizar o ki inato que tinham em seu corpo. Pense nisso como um músculo se quiser. Quebrando o núcleo do ki através do seu uso excessivo e descansando, o núcleo de ki se tornará mais forte, permitindo que uma maior fonte de ki seja utilizada. Então o ki é canalizado através do corpo à vontade e utilizado para o seu fortalecimento. Neste mundo, ao invés de ki, isso parece ser chamado mana e o mais surpreendente é que isso existe no ambiente desse mundo. Portanto, praticantes, ou magos, podem usar a mana circundante e atraí-la para dentro de seus corpos, e condensá-la em seu núcleo de mana. No meu antigo mundo, Terra, que só existia e era formado dentro do corpo. Se o que nunca existiu na Terra previamente ou deixou de existir por causa da poluição causada pelos humanos, não sabíamos. Na Terra, embora praticar fosse incrivelmente importante, o tamanho de seu núcleo de ki inato era extremamente importante, devido ao fato que a quantidade limite de ki que você tem em seu corpo é tudo com o que você pode trabalhar. Isso significa que o tamanho do núcleo do mana inato não importa tanto, por causa da mana disponível no ambiente. Quanto maior o copo, mais você pode beber dele, certo? No meu antigo mundo, mesmo que o meu núcleo de ki não fosse tão grande, eu era considerado um prodígio em canalizar e utilizar meu ki efetivamente para compensar meu núcleo de ki não tão grande. Deste modo, eu utilizava cada porção do meu ki, e fui capaz de me tornar o mais poderoso da divisão de elite dos duelistas, ganhando o direito de me tornar rei. Agora, se eu ainda puder praticar as formas como os praticantes usavam seu ki, mas fazer isso com mana, ambas inatas dentro do núcleo de mana e no ambiente circundante, poderia essencialmente dobrar? Não. Triplicar a força que eu tinha antes. O livro seguinte que consegui puxar da prateleira do fundo, explicou um par de perguntas que eu tinha. Guia iniciante para magos privilegiados. Enquanto o poder de controlar mana é em grande parte genético, há muitos casos onde filhos de magos são incapazes de sentir mana ao redor deles. Um recente censo mostrou que cerca de 1 a cada 100 crianças são capazes de sentir mana, mas isso só pode ser testado quando o núcleo de mana se desenvolve completamente, o que pode ser em qualquer período da pré-adolescência até a adolescência. É evidente o primeiro despertar de um mago devido à repelência inicial da mana circundante ao redor deles quando o núcleo do mana se forma pela primeira vez. Isso resulta em uma barreira translúcida formada em torno do despertado que dura alguns minutos. Folheando as páginas, eu encontrei algo que chamou minha atenção. Mana pode ser usada de várias maneiras. Os dois métodos mais comuns de utilização de mana vêm de aprimorar o corpo através do uso de mana, fortalecimento, e a emissão de mana para o mundo exterior, feitiço. Fortalecedores são mais comumente vistos entre os guerreiros, utilizando sua mana e canalizando ao redor de seus corpos, para fortificar seus corpos e ataques. A prática de conjurar feitiços é vista em feiticeiros, que, após utilizar sua mana, podem lançar feitiços que dão algum tipo de efeito na área circundante ou diretamente no alvo. Fraquezas e limitações. Enquanto fortalecedores possuem incrível força, defesa e agilidade, sua fraqueza está em seu alcance limitado. Feiticeiros possuem poderes misteriosos, sendo capazes de moldar os arredores à vontade. Porém, tais poderes vêm com limites. Ao contrário dos fortalecedores que utilizam a maior parte da mana de seu próprio núcleo de mana, os feiticeiros precisam tomar mana emprestada do mundo exterior, além de seu próprio núcleo de mana, para operar no ambiente em forma de feitiço. Enquanto ambos os tipos de magos, ou manipuladores de mana para um termo mais cientificamente preciso, dependem, e são caracterizados pelo seu núcleo de mana, fortalecedores e feiticeiros também têm diferentes maneiras de medir sua aptidão. Flip. A proeza ou talento de um fortalecedor é medida pelo poder dos canais de mana em seu corpo,
que medem a velocidade e eficiência em exercer sua mana de seu núcleo do mana para várias partes do corpo. O poder e talento de um feiticeiro, comparativamente, é medido pelo poder das veias de mana, que indicam a velocidade e efetividade em absorver mana do mundo exterior para lançar um feitiço. Flip. Magos, manipuladores de mana, são normalmente categorizados em uma dessas duas divisões, desde que tentar ser proficiente em ambas consome muito tempo e é ineficiente. A maioria nasce com uma distorção diferente em seus canais de mana e veias de mana. Fortalecedores não precisam de veias de mana muito fortes porque a maioria utiliza a mana de seu núcleo de mana, enquanto os feiticeiros não precisam de canais de mana poderosos porque eles não espalham sua mana em seu próprio corpo. HMM. Então meu pai idiota parece ser um fortalecedor competente, um feiticeiro abaixo da média, então aquela luz curadora. O que minha mãe é? Flip, flip, fliparra. Há alguns poucos e raros divergentes. Enquanto que há alguns desconhecidos, os que são altamente procurados são os emissores, comumente conhecidos como curandeiros. Curandeiros possuem a rara habilidade de lançar sua exclusiva mana restauradora em outros, diretamente, recuperando suas feridas e deficiências. Uou! Mamãe é a melhor fundamentos da feitiçaria. Os passos adequados para utilização da mana e conjurar feitiços são: coletar a mana dos arredores, atraí-la para seu corpo, então, após circulá-la dentro de seu núcleo de mana, para estabilizar e purificar a mana diluída do ambiente, você a canaliza para um condutor apropriado, cajado, varinha, anel, algo do tipo, com encantamentos, como controladores mentais para sua vontade, e modela a mana, para que a magia faça o que você quiser. Flip. Quanto mais poderoso o feitiço, mais demorado será coletar mana do ambiente, armazenar em seu núcleo de mana enquanto ele condensa e a purifica, e finalmente canalizar e lançar. Flip. Devido ao fato de que conjurar feitiços envolve exercer mana focada em um feitiço em particular, feiticeiros vão perceber que eles têm uma especial aptidão em certos elementos: ar, água, fogo, terra. Mas com o treinamento apropriado, podem se tornar adequados em todos os elementos básicos. Flip. Flip. Fundamentos do fortalecimento. Ao contrário dos feiticeiros, menos tempo é gasto coletando mana do ambiente. O uso eficiente do fortalecimento requer mais velocidade e precisão no uso da mana de seu núcleo e menos da mana dos arredores. Nisso ele teve sorte. Fortalecimento é muito parecido com usar seu Ki, exceto que você também pode coletar mana dos arredores. Há motivo de não haver nenhum tipo de feiticeiro em meu antigo mundo, Terra. É porque não havia nenhuma mana na atmosfera para absorver e então criar um fenômeno. Meu olhar ficou tenso enquanto continuava a ler. Fortalecimento requer uma distribuição apropriada de mana em diferentes partes do corpo dependendo de como o usuário achar adequado. Embora isso possa parecer simples à primeira vista, fortalecimento requer muita compreensão do indivíduo do seu próprio corpo. Ser capaz de utilizar os canais de mana eficientemente requer anos de prática do corpo e mente. Flip. Pelo fato do fortalecimento envolver extrair a mana do núcleo do mana do usuário, a forma mais pura de mana, não há distinções notáveis em um sentido elementar. Porém, fortalecedores são capazes de controlar sua mana mais livremente, resultando em vastas formas de lutar através de magia de fortalecimento. Flip. O fenômeno chamado efeito colateral ocorre nos dois tipos de práticas. Para fortalecedores, isso ocorre pelo esgotamento do núcleo de mana, causando dores corporais extremas, dependendo de quão extensos estão os danos em seu núcleo de mana. Para feiticeiros, efeitos colaterais ocorrem pelo enchimento excessivo do núcleo de mana. Isso é causado pelo uso excessivo de feitiços além da capacidade do praticante, ou usar um feitiço mais poderoso do que o seu núcleo de mana pode suportar. Fechando o livro, me sentei,
digerindo a sobrecarga de informações que acabei de ler. Devido à misteriosa similaridade entre o núcleo de Ki do meu antigo mundo e o núcleo de mana desse mundo, eu achei difícil de acreditar que você precisa ser um jovem adolescente para manipular mana. Em meu antigo mundo, crianças começavam a meditar e sentir seu próprio Ki se espalhando dentro de seu corpo. Uma vez que o Ki migre para um único lugar, o núcleo de Ki se forma. Testando minha hipótese, eu comecei a meditar, tentando sentir a mana em meu corpo de 7 meses de idade, quando... Aí está você. Querido Art, você está tendo problemas em fazer cocôzinho. Mãe. Estou prestes a iniciar minha jornada para me tornar o mais poderoso mago desse mundo. Não me faça parecer uma criança constipada. Me levantando e gentilmente me colocando em seus braços, eu fui levado embora à força para ter minha fralda trocada.